Oi Margaridas, hoje o nosso vídeo é sobre a Maria Margarida Pro. A Maria Margarida Pro é o seguinte, é uma linha que a gente fez, que a gente reuniu assim tudo que existe de mais top em relação a pincel. E para explicar melhor para vocês assim, essas características, vamos começar pela cerda. O que determina se uma cerda o ranking de cerdas, de qualidade das cerdas? É o formato cônico da cerda, ou seja, ela tem que ter a base um pouquinho mais grossa e ir afinando aos poucos. E a ponta tem que ser bem fininha. E quanto mais tênue for, quer dizer, a base ela vai indo devagarzinho e a ponta fica comprida e longa, assim, fina e longa, melhor. E aí, a cerda que representa assim o ápice dessa característica é a Kolinsky, que é uma cerda que vem de um animal chamado sable, que só vive em locais muito frios, como a Sibéria, por exemplo. Aliás, o frio ele é bem característico, ele influencia muito na qualidade das cerdas. Quanto mais frio, mais a gente consegue achar cerdas com essas características. E aí, assim, além desse formato, outra coisa que determina o uso da cerda é a elasticidade. Mas vocês vão ver que a elasticidade depende muito do modelo de cada pincel. Então vamos lá, um por um. O P10, olha só, é esse aqui, pincel de delineador chanfrado. Ele é de cerda sintética, é uma cerda chamada Tiger. Ela segue assim, porque a cerda natural, no caso da Kolinsky, ela é muito boa para delineador líquido. Para delineador em gel, uma cerda sintética é mais indicada. Aí a Tiger ela é o seguinte, ela segue a mesma característica. As cerdas sintéticas elas também seguem esse padrão do formato cônico. Então assim, a Tiger é uma cerda sintética que se aproxima muito dessa característica que determina a qualidade da cerda e que vem de uma cerda natural, né? Aí assim, o P10 ele é bem pequenininho e você consegue fazer o gatinho delineador. Ele faz sozinho, é super legal, você põe lá, facilita muito. E aí vocês vão ver que assim, nessa linha, a gente não coloca o uso do pincel. A gente, por exemplo, não vai estar escrito delineador, base, o que seja. Vai ter o nome da cerda, por quê? Às vezes o mesmo pincel, o mesmo formato, a gente vai ter com cerdas diferentes, porque são usos diferentes, vocês vão ver já. Aí agora o P11. O P11 é com a Kolinsky. Pra vocês terem uma ideia, a Kolinsky ela é tão super top que o quilo dela chega a custar 12.000 euros o quilo. E mesmo assim o pincel ficou com preço super camarada, ficou R$ 42,90. Aí assim, ele é com Kolinsky e ele é mega super ultra fino. É pra fazer, sabe aqueles desenhos artísticos de delineador? Bem precisos, bem desenhados? Esse é o uso dele. E o P12? O P12 é um pincel muito maneiro. Todo mundo que já viu falou, caramba, como que ele faz isso? Ele é o seguinte, o silicone dele tem uma formulação própria e é por propriedades físicas, que na hora que você encosta ele no delineador, no glitter, ele funciona como um imã. O glitter gruda todo nele, aí você vai passar simplesmente com o delineador. O glitter gruda todo nele. Aí você vai passar o fixador e depois você vai vir com ele e aplicar no local que você quiser. E aí ele vai transferir o glitter todo sem fazer bagunça. É ótimo. E o P13. O P13 também é o pincel, também é de Kolinsky. Ele é um pincel de delineador fininho. E ele é um pouco menos ultra fino do que o P11. E ele serve para fazer o traço e o gatinho com delineador líquido. Agora o P14. Aí lembra que eu falei? Sim, por exemplo, às vezes a gente vai ter o pincel, o mesmo formato, o mesmo tamanho, só que com cerdas diferentes. O P13, ele é feito com Kolinsky para delineador líquido. O P14 é feito com a Red e é para delineador em gel.
A Red, ela é uma cerda sintética que também segue essa característica cônica. Só que o que acontece? Por que por exemplo, o P10, que é o chanfrado, também é uma cerda sintética? É com Tiger, e por que esse aqui é com Red? Lembra que lá no início eu falei que o que determina muito o uso da cerda é o formato cônico e a elasticidade. No caso, o que vai diferir uma da outra é que a elasticidade delas é diferente, ou seja, quanto mais elas vão para um lado ou para o outro. No caso da Red, a elasticidade dela é própria para formatos assim, ó, pontiagudos. O pincel vai segurar o formato e vai fazer a pontinha bem certinha. Já a Tiger é própria para formatos chanfrados. E assim, nessa linha, a gente reuniu assim tudo que tem de melhor no mundo de pincéis, porque né, a gente merece ter o que tem de melhor disponível em qualquer lugar do mundo. E esses 5, os primeiros, eles são fabricados na Alemanha. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, tem uma tradição de fabricação de pincel de mais de 100 anos, é bem tradicional e é o único local do mundo que existe uma universidade de pincel. Pra vocês terem uma ideia, são 3 anos para formar um artesão de pincel. Bom, espero que vocês tenham gostado.